adicional especial de R$300 mil para incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária à saúde, com recursos repassados pelo Ministério de Estado da Saúde, decorrente de emenda parlamentar do deputado Celso Russomano e da outras providências. Projeto de Lei 94/2024 autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$300 mil para incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção especializada à saúde no município de Tupã, com recursos repassados pelo governo federal e da outras providências. Os expedientes serão encaminhados às comissões competentes. De acordo com o ato da mesa número 20/2021, a leitura das indicações números 176 a 186 de 2024 será dispensada, sendo as mesmas encaminhadas a autoridades competentes. Dispensada a leitura das indicações, solicito ao secretário que informe se há inscritos para a tribuna livre. Não há inscrições para esta sessão, senhor presidente. Não havendo inscritos para pronunciamento da tribuna livre, solicito ao secretário que proceda a leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras. O vereador Cristina Vicente do C.C. Hernandes apresenta a moção 90/2024, manifesta congratulações à creche Escola Manuel Campos Suíz pelos seus 20 anos de existência na cidade de Tupã. Em discussão, a moção número 90/2024, de autoria da vereadora Cristina Vicente dos Reis Fernandes. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Moção 2092/2024, de autoria do vereador Lucas Satano, manifesta congratulações a João Gabriel Castro em reconhecimento à sua conquista no concurso distrital de oratória do Rotaract realizado no distrito 44.510 do Rotary. Em discussão, a moção número 92/2024, de autoria do vereador Lucas Ratano. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Também de autoria do vereador Lucas Satano, moção 93/2024, manifesta congratulações a Nayara Heloísa Matos do Nascimento pela presidência na gestão 2023-2024, à frente do Rotaract Clube de Tupã Vanuíri. Em discussão, a moção número 93/2024, de autoria... Questão de ordem, presidente. Gostaria também de subscrever essa moção. Senhor presidente, está aberto a todos para assinar. Continua em discussão a moção número 93/2024, de autoria do vereador Lucas Ratano. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Moção 94/2024, de autoria do vereador Eduardo Aquirida Mitsu, subscrita pelos vereadores Alexandre Combate, Antônio Brito, Charles dos Passos Sanches, Cristina Vicente do Seis Fernandes, Pastor Eliezer, Israel Veloso da Silva Neto, Lucas Satano e Marcos Rogério Gaspareto. Manifesta congratulações à empresa Guerino 600 Transportes pela nova frota que atenderá às viagens dos municípios de Tupã e região. Em discussão, a moção número 94/2024. Senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem, eu peço permissão para subscrever. Também quero subscrever essa moção 94/2024. Continua em discussão a moção número 94/2024, de autoria do vereador Eduardo Akira Edamitsu, subscrita pelos vereadores Alexandre Escobate, Antônio Brito, Charles dos Passos Sanches, Cristina Vicente dos Reis Fernandes, Pastor Eliezer de Carvalho, Israel Veloso da Silva Neto, Lucas Ratano e Marcos Rogério Gaspareto. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. De autoria do vereador Antônio Alves de Souza, moção 95/2024, manifesta congratulações ao senhor Itamar Aparecido de Freitas em reconhecimento ao seu talento, sua contribuição
para o embelezamento da cidade e seu papel fundamental na promoção da arte e da cultura em Tupã. Questão de ordem. Queria pedir para o Ribeirão se eu poderia subscrever. Está aberto para todos os senhores vereadores. Pela discussão, vereador Ribeirão. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos dão a honra da presença aqui nas galerias, população que nos assiste pela TV, pelo YouTube, pelas redes digital, nosso muito boa noite. Senhor presidente, já não é de hoje que o senhor Itamar Aparecido de Freitas tem dado um exemplo de cidadania em Tupã. Ele, para quem volta e meia vê umas pinturas nas escolas, nas creches, em alguns muros da cidade, é admirável o serviço que ele faz. Ele que é pintor da prefeitura, só que a Secretaria da Educação abriu um espaço para que ele pudesse apresentar e ensinar as crianças a fazer essas pinturas. Então, é louvável a gente aqui reconhecer o talento e a importância que ele traz para a cultura de Tupã. Eu queria solicitar que passasse algumas imagens para ilustrar, para que nós pegamos algumas imagens que estão na cidade de Tupã, por diversos locais, e isso daí, em vez de ter aquele muro estático, feio, sem vida, ele pega as crianças, ensina a fazer a pintura e faz uma arte popular que serve para toda a cidade. Eu quero aproveitar para dizer, Itamar, nós temos uma tupaense chamada Nina, que é casada com um dos gêmeos, que começou assim como você. E hoje tem pintura dela na França, tem pintura dela em Nova York, enfim, tem pintura dela esparramada pelo mundo. E também do seu marido, que é os dois gêmeos que fazem pintura. E o Cobra, que é outro cidadão, todos eles começaram como você, no desejo de fazer o embelezamento de uma cidade, e você tem dado esse exemplo de cidadania gratuitamente, porque você recebe apenas o salário da prefeitura, e você perde, ou melhor, usa bem o seu tempo, você ganha o seu tempo ensinando crianças a fazer, estimulando a fazer a pintura. Então, isso é uma coisa que nós temos que reconhecer, um trabalho tão importante como esse, e que realmente, se você começar a analisar, temos que esparramar isso pela cidade inteira. Nós somos uma instância turística, e você que está disposto a embelezar a cidade, ilustrar nossa cidade, é por isso que eu estou propondo essa moção de aplauso para você, de congratulação, para que você sinta que o povo de Tupã, através dos 15 vereadores, está apoiando o seu trabalho. Então, nosso desejo é que você continue fazendo, e cada vez mais bonito, para que a nossa cidade realmente ganhe mais vida, não fica essas paredes brancas, ou às vezes até mal pintada, e você vai lá e faz essas artes tão importantes como a gente vê por aí. Então, quero parabenizá-lo e pedir voto a todos os senhores vereadores favoráveis. Continua em discussão a moção número 95/2024. Pela discussão. Pela discussão, vereador Charles, Vossa Excelência dispõe de 3 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, membros da mesa, vereadoras, vereadores, população que nos acompanha aqui na galeria também e em casa pela internet, nosso boa noite. Senhor presidente, eu gostaria de vir aqui para dar os parabéns ao Ribeirão pela moção indicada ao Itamar. Itamar, que é um grande artista aqui na nossa cidade. Eu tive o prazer e o privilégio de trabalhar com o Itamar na Secretaria de Cultura, quando fui secretário, por um breve período, né, Itamar? Mas foi um período muito produtivo. Está aí o exemplo de que os artistas da nossa cidade também podem dar um show de arte e cultura. A gente costuma valorizar os artistas de fora. Quando a gente contrata músicos, apresentações, paga-se muito caro pela apresentação aqui na nossa cidade. Mas quando são os nossos artistas, eles recebem muito pouco. É pouca valorização do artista na nossa cidade, e infelizmente. Temos batalhado há muitos anos, inclusive o Itamar fez parte, continua fazendo, das discussões da implementação do sistema de cultura, do fundo de cultura, que infelizmente só conseguiu lançar apenas um edital no ano passado.
do Fundo de Cultura. Com R$ 1.200.000 em conta, a gente lançou apenas um único edital para financiamento da arte e da cultura, Itamar. Um dinheiro esse que poderia ser investido em oficinas que o Itamar, assim como os demais artistas, pudessem ensinar as crianças aqui da nossa cidade e embelezar ainda mais o nosso município, porque é um dinheiro que só pode ser investido em cultura. Então, Itamar, parabéns, que mesmo sem investimento, sem incentivo, sem amparo do Poder Executivo, você continua fazendo o seu trabalho e muito bem feito. Temos grandes exemplos em Tupã da sua obra de arte, não só pintura e outros segmentos como esculturas que ele também faz. Então, parabéns mais uma vez, Ribeirão, pela moção de congratulação, muito bem merecida, e parabéns, Itamar, pelo seu trabalho que você realiza aqui na nossa cidade. Peço também voto favorável a todos os vereadores e vamos valorizar o que é de Tupã. Parabéns, Itamar. Continua em discussão a moção número 95/2024, de autoria do vereador Antônio Alves de Souza. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Moção 96/2024, de autoria do vereador Charles dos Passos Sanches, manifesta congratulações a Elza Tecla Margarete Max Kruklis, Célia Aldes Buckvan, Eduardo Marques Pereira Dantas, Narcísio Vieira Mendes, Gabriela Bers Rocha Mendes, Ilmar Kruklis, Carlos Kruklis, Carlos Melbartz, Amanda Larissa Jurevitz e a Secretaria Municipal de Cultura pela realização da terceira festa Ligo, realizada no distrito de Varpa. Em discussão a moção número 96/2024, de autoria do vereador Charles dos Passos Sanches. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Solicito ao secretário que proceda a leitura das moções de pesar, apresentadas pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Não há moções de pesar apresentadas, senhor presidente. Dando sequência a essa sessão ordinária, solicito ao secretário que informe se há requerimentos para deliberação. Senhor presidente, temos o requerimento de número 2, de autoria do vereador Renato Fresneda Del Muri, requer informações ao prefeito com relação ao tema pagamentos previstos EU efetuados apenas em 2024 pela empresa Única Propaganda Limitada, constando uma relação especificando 1 a 1 o nome da pessoa física ou empresa beneficiada, assim como o valor previsto ou já destinado a cada uma delas em relação a empenhos obtidos no portal da transparência da Prefeitura. Em discussão, o requerimento número 2/2024, de autoria do vereador Renato Fresneda Del Muri. Ninguém querendo discutir, colocamos... Senhor presidente, eu solicito votação nominal. É regimental? Votação nominal. Vereador Alexandre Escombate. Contrário. Vereador Antônio Alves de Souza. Senhor presidente, eu quero fazer um comentário sobre o meu voto. A moção, o requerimento, ele está muito claro. Ele quer as informações e diz que está no portal da transparência e os empenhos foram feitos. Se está empenhado no portal da transparência, eu acho que é desnecessário a aprovação, porque está disponível para todo cidadão que queira entrar no portal. Por isso, e por estar tão próximo da eleição, eu acho que não é o momento. Para quem não teve meio ano para resolver, vai ver isso agora. Então, eu sou contra. Vereador Antônio Brito. Contrário. Vereador Augusto Fresneda Torres. Contrário. Vereador Charles dos Passos Sanches. Senhor presidente, apenas para justificar o meu voto, um requerimento praticamente com o mesmo teor, no mesmo assunto, foi realizado, se transformou em uma representação no Ministério Público, a qual foi arquivada. Então, eu acho desnecessário a gente levantar o mesmo assunto, haja vista, como disse o próprio requerimento,
todas as informações estão disponíveis no portal da transparência. Então, só vai dar trabalho ainda mais, porque é um volume gigantesco de empenhos, de notas fiscais, e eu acho que é desnecessário nesse momento, senhor presidente. Então, eu voto contrário. Vereadora Cláudia Aparecida da Silva. Contrário. Vereadora Cristina Vicente dos Seis Fernandes. Contrário. Vereador Eduardo Akira Edamitsu. Contra. Vereador Eduardo Alexandre Sanches. Contrário. Vereador Pastor Eliezer. Contra. Vereador Isael Veloso da Silva Neto. Contra, senhor presidente. Vereador Lucas Satano. Senhor presidente, por entender, assim como o vereador Charles, que um caso semelhante foi arquivado pelo Ministério Público na última sexta-feira, não havendo nenhum problema quanto a isso, então também sou contra o requerimento. Vereador Paulo César Soares. Contra. Vereador Renato Fresnel Del Mori. Favorável. Com 13 votos contras e 1 favorável, o requerimento foi arquivado. Não havendo mais requerimentos, passo a conceder a palavra aos senhores vereadores e senhoras vereadoras inscritos. Solicito ao secretário que proceda o chamado do primeiro vereador inscrito. Primeiro vereador inscrito, vereador Pastor Eliezer. Com a palavra, vereador Pastor Eliezer. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, renovo meus cumprimentos de boa noite a toda a nossa população, parabenizar o Itamar, a Fran, que está aqui, deu branco, a Lisandra, que está aqui, pessoas muito queridas do nosso convívio, as netinhas do Itamar, né, são pessoas maravilhosas que merecem toda a homenagem dessa casa, viu, Itamar? Você é um artista de Tupã e merece o reconhecimento não só dessa casa, porque a sua marca já está esparramada por toda a cidade de Tupã. Então, não tem nem como a gente votar contrário a uma moção tão relevante e um reconhecimento do seu profissionalismo e da sua arte. Senhor presidente, eu só queria deixar uma palavra aqui para que fique registrada nos anais desta casa. No último dia 26 de junho, o STF votou favorável à liberação, né, da maconha, descriminalizando a maconha para o uso recreativo, e a quantidade de maconha que foi liberada para uso recreativo é 40 gramas. Tá? 40 gramas parece ser muito pouco, né? 40 gramas parece ser tão pouquinho, mas 40 gramas, se cada baseado tiver 30 gramas, dá para fazer até 130 baseados. Até 130 baseados dá para fazer se cada baseado tiver 30 gramas e cada baseado. Então, senhor presidente, é uma coisa bastante interessante, porque eu acho que uma pessoa, né, que faz uso recreativo, né, portando 40 gramas de maconha, eu acho que isso é algo que só vem prejudicar as famílias brasileiras. Porque nós sabemos que o álcool é a porta de entrada para outros vícios, o cigarro é a porta de entrada para outros vícios, e a maconha também, ela é a porta de entrada para outros vícios ainda mais pesados. E as pessoas, muitas vezes, quando não têm controle dos seus vícios, elas começam, então, a prejudicar a sua própria saúde. Elas começam, então, a prejudicar a sua própria vida financeira. Ela começa a perder o controle. Ela começa a prejudicar a sua família, que começa a ficar preocupada, né, com o vício que vai tomando conta, porque a pessoa que vai usando a maconha
daqui a pouco ela precisa de uma coisa mais forte. Ela precisa de algo, né, que venha trazer para ela alguma brisa maior. Então, senhor presidente, eu quero deixar aqui registrado que essa determinação do STF, que está, ao meu ver, fazendo algo muito errado no Brasil, porque o STF está querendo legislar, porque se nós formos fazer uma pesquisa no Brasil, eu tenho certeza que 90% da população brasileira é contra. Então, eu acho que quem tem que legislar sobre a questão das drogas não é o STF. Eu acho que quem tem que legislar é a Câmara, é aqueles que estão no Senado, aqueles que estão na Câmara Federal, aqueles que estão nas câmaras estaduais, né, na Assembleia Legislativas, aqueles que estão nas câmaras municipais de cada cidade. Porque isso não é uma questão que uma autoridade decide. Isso é uma questão que a população que tem que concordar com isso. Eu acho que o vereador e o deputado e o senador, ele representa a vontade dos seus eleitores. Eles representam, eles estão lá para defender aquilo que a população anseia e por isso colocou eles lá, para que eles decidam lá, para que nós possamos decidir aqui aquilo que eles não podem decidir. Esse é o trabalho do legislador. Então, senhor presidente, eu sou contra, eu não consigo ver um benefício numa decisão como essa, porque todas as nações que liberaram a maconha, nós já temos o resultado disso, não foi bom. Mais 5 minutos, por favor. É regimental, Vossa Excelência põe mais de 5 minutos. Obrigado, presidente. Obrigado, Alexandre, nosso líder de bancada. Então, senhor presidente, todas as nações que liberaram a maconha, e uma das últimas agora foi o Uruguai, e que nós vamos saber um pouco mais para frente, né, o resultado disso daí, mas tem outras nações que já faz tempo que liberou, né, alguns estados nos Estados Unidos, e que já está mais do que provado. Isso vai incentivar o quê? Vai incentivar os aviãozinhos. Para quem não sabe, aviãozinho é aquelas pessoas, aquelas crianças, aqueles adolescentes que levam a droga até as pessoas. Só vai incentivar o tráfico. Eu acredito que os únicos que ficam contentes com isso e que agradecem o STF são os traficantes. São os traficantes de droga. Porque as pessoas vão comprar maconha onde? No supermercado? As pessoas vão comprar maconha onde? Na farmácia? Aonde que as pessoas vão comprar maconha? Na boca de fumo. É lá que elas vão comprar maconha. Agora, o que vai acontecer? Vai dificultar o trabalho da polícia. Porque se eu tiver com 90 gramas de maconha no meu bolso aqui, e eu estiver andando na rua comercializando, né, a polícia não vai poder fazer nada, porque eu estou com apenas 40 gramas. As pessoas vão até desafiar a polícia, você não pode fazer nada, eu só estou com 40 gramas aqui. Mas dá para fazer até 133 baseado. Então, senhor presidente, eu acho que isso é um incentivo para o tráfico, é um retrocesso para o Brasil. E eu não consigo ver a vantagem nisso. Não consigo. Respeito, né, as pessoas que fazem uso da maconha. Eu acho que as pessoas, né, quando são adultas, elas têm liberdade para fazer o que elas quiserem das suas vidas. Mas a minha única preocupação é com as crianças. A única preocupação minha é nas escolas. A única preocupação minha é com os adolescentes, é com os jovens. Essa é a preocupação minha. É com as famílias. Então, a Igreja Católica, o Papa já se pronunciou contra isso daí. E, com certeza, a Igreja Evangélica é contra também. Eu acho que toda religião de bem, que trabalha com famílias e conhece o problema do vício dentro das casas, eu acredito que é contra isso. Então, eu espero que realmente o Congresso Nacional, o Senado, tome posição para que possa, em regime de urgência, colocar para ser votado
para que possa derrubar essa decisão, né? Derrubar essa decisão que só prejudica as famílias do Brasil. Então, nós sabemos que no Congresso está tramitando essa questão também das drogas, o STF antecipou, liberou, mas eu acho que o Brasil não está preparado para isso. Não tem regulamentação. Não tem regulamentação. Aonde as pessoas vão comprar droga? Onde as pessoas vão comprar maconha? É só isso que eu queria saber. É só isso que eu queria saber. Onde as pessoas vão comprar maconha? Onde vai ser comercializado isso? Já parou para perceber? A violência vai aumentar, as pessoas vão se aprofundar cada vez mais no vício. Porque a maconha, sim, é a porta de entrada para outros vícios. Então, eu quero deixar aqui a minha posição, que eu sou contra essa decisão. Eu sou contra, né, esse posicionamento, porque eu não consigo ver, porque eu acho que uma pessoa, quando ela é adulta, ela é responsável pelos seus atos. Mas nós sabemos que os adolescentes, até crianças já usam maconha. Agora, com uma decisão dessa, as pessoas vão dar risada na cara da polícia na rua. E a polícia vai ter muito mais dificuldade para controlar a questão do tráfico, porque as pessoas vão ter liberdade para andar tranquilamente na rua, portando 40 gramas de maconha, que dá para fazer até 133 baseado. Sou contra e deixo registrado nessa casa. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Antônio Alves de Souza. Com a palavra, vereador Ribeirão. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez, a nossa população, a nossa boa noite. Senhor presidente, eu fiz uma indicação no dia de hoje, que, aliás, essa indicação já era para ter sido atendido há muito tempo. Trata-se da rua Issaltanaca, lá onde está instalada a Beatrice, uma empresa que tem mais de 200 funcionários, uma empresa que exporta alimento, não pode ficar na terra. Tivemos problemas durante esse período, até porque aquela rua ela tem apenas 8 metros e não atende o plano diretor de Tupã, por isso não havia como asfaltar a rua, porque uma rua em Tupã tem que ter 15 ou 17 metros. Nós fizemos um trabalho lá em 2020, ainda no governo Bolsonaro, porque a CEAGESP pertence ao governo federal, e nós conseguimos autorização para que a CEAGESP doasse, passou por essa Câmara, a aprovação da Câmara por todos os vereadores, que nós poderíamos receber 9 metros em doação da CEAGESP, em contrapartida tirava a obrigação que estava na escritura de 50 anos atrás. Infelizmente, naquela época, logo em seguida veio a pandemia, não prosperou, não foi para o cartório, nada foi feito, e nós voltamos a ter o problema. Não pode asfaltar porque não tem escritura do local. Mudou-se o governo federal e, com isso, os documentos da CEAGESP sumiram. Ninguém localizava mais os documentos. Mudou o governo, mudou a direção e desapareceu e ninguém sabia. Não tinha como fazer escritura. Eu quero aqui agradecer o Quilão e o JJ, que me procuraram e falaram: Ribeirão, volte na CEAGESP e inicie o trabalho de novo. Olha, eu vou, mas vocês vão fazer a parte de vocês? Vamos fazer. Então pode ir lá que nós vamos lá. Beleza. Fui até São Paulo novamente, fui uma, fui duas. E a primeira coisa que a gente tem que fazer quando precisa de uma solução, que não depende de nós, depende de pessoas superiores, primeiro saber qual é o partido ou quem é os deputados que está no comando, que está indicando lá o presidente, que está indicando a diretoria, para você tentar trazer a ele o interesse local que é a nossa cidade de Tupã. E eu quero aproveitar para agradecer nesse momento. Senhor presidente, eu solicito mais 5 minutos. Senhor presidente, eu solicito mais 5 minutos como líder, por favor. É regimental, Vossa Excelência dispõe de mais de 7 minutos. É que eu gostaria de deixar registrado nos anais dessa casa uma história muito importante. Eu descobri que quem estava no comando naquela estatal federal
era o deputado Alencar Santana de Guarulhos. Eu não o conhecia, mas eu não poderia deixar de buscar, junto a ele, o apoio, porque sem o apoio você não consegue resolver o problema. E eu quero deixar esse agradecimento aqui ao Alencar Santana, que ele prontamente me atendeu. Me lembro como se fosse hoje. Depois de várias vezes que eu lá estive, eu consegui falar com o Alencar por telefone, inicialmente, e ele falou: hoje à tarde o presidente da CEAGESP te liga. Eu vou ser sincero com a população. Eu não acreditei, porque era quinta-feira santa. No dia seguinte era feriado. Imagina os senhores, um feriado de quinta-feira santa de São Paulo. São Paulo, no fim da tarde, para. Brasília para, porque tem um feriado. E quando foi 5h30 da tarde, o presidente da CEAGESP, eu quero deixar registrado aqui o meu agradecimento, o senhor Jamil, ligou e disse: Ribeirão, o que você precisa? O Alencar determinou que eu o atendesse. Disse a ele o que eu queria. Ele falou: me manda tudo que você tem lá de Tupã, que eu vou estudar, dar para o jurídico, vou marcar uma reunião com você e vamos resolver. E foi feito dessa forma. Mandei pelo WhatsApp para ele, tirei foto, eu tinha os documentos na mão. Ele me ligou depois de uma semana e disse: Ribeirão, pode vir aqui na CEAGESP que nós vamos conversar com o jurídico. Lá eu estive, sentamos. Quero agradecer também o Marcos Mussi, que é o diretor jurídico da CEAGESP, que prontamente, por determinação da Alencar Santana, se colocou à disposição para solucionar o problema. E, com isso, iniciamos novamente um trabalho já feito lá atrás, que nós tivemos sucesso, mas não tivemos resultado. Aí fizemos novamente todo o trabalho. E qual é a minha felicidade? Já está no cartório os documentos autorizando a doação de 9 metros de terras pertencentes à CEAGESP, que vai dar a largura de 17 metros, porque aquela rua é rua que tem indústria. Essa rua, para quem não sabe, ela começa em Ambiquaras e termina nos Estados Unidos, atrás da CEAGESP. Isso vai facilitar, inclusive, a locomoção dos tupanhenses daquela região, que não precisa passar pelo centro para ir para a rodovia, vai poder sair pelos Estados Unidos, subindo essa rua. Essa rua está totalmente sem asfalto, dos Estados Unidos até Iambiquaras. E agora, com esse documento no cartório, para assinatura do prefeito e do presidente, tudo autorizado pelo jurídico, nós poderemos ter o desfecho que nós precisamos. Imagine os senhores, quero pedir ao Romildo Contelli nossas desculpas pelo atraso, porque nós não podemos deixar uma empresa naquela situação por tanto tempo. Mas não dependia só de Tupã, não dependia só da Câmara, não dependia só do vereador, não dependia só do prefeito. Dependia, sim, de tratativas de negociação junto à CEAGESP para que isso fosse possível. Porque a partir do momento que assinar as escrituras, a CEAGESP terá 9 metros a mais, de mais ou menos uns 300 a 400 metros. Quer dizer, é bastante terra que eles vão perder. A prefeitura fica obrigada a retirar a cerca, demarcar o local e colocar a cerca de volta 9 metros para dentro. Com isso, nós não estamos aí, nesse momento, estamos ajudando a Mendobras e ajudando a Beatrice, que é do Romildo Contelli. Mas a partir do momento que ali se instalar o asfalto, a infraestrutura, Gui Sarjeta, eu quero agradecer também a família Ferrari, que aceitou fazer a doação de parte do lado deles para ser possível fazer a rua. Então, a partir do momento que essa rua estiver com a infraestrutura toda pronta, onde terá escoamento de água, terá guia, sarjeta, asfalto, calçada, outras empresas poderão ali se instalar e gerar emprego. Porque eu tenho certeza absoluta que o emprego é o maior bem que um homem, um pai de família pode ter. Nada mais é mais importante que isso. É lógico, ou alguém me diz, a saúde é mais importante, é natural. É que sem saúde nem para trabalhar dá. Então, nós temos que dizer que a dignidade do ser humano está no seu ganho, do seu sustento, do seu trabalho, para sustentar a sua família e ter o respeito da sociedade e da sua família. Então, aqui, Romildo, agora nós fizemos essa indicação, porque já está regularizado a parte legal. Agora solicitamos ao prefeito que faça o asfaltamento, que já está prometido há muito tempo, mas não tinha como. A prefeitura não tinha como realizar sem essa documentação no cartório. Então, fica aqui, senhor prefeito Caiaoque,
agora sim o senhor pode começar a licitar essa infraestrutura na rua Yassau Tanaka, e nós estaremos não só ajudando o empresário, porque todos os dias, mais de 200 funcionários vai de moto ou de carro para trabalhar, carro limpo, quando sai do trabalho, carro todo empoeirado, motas todo empoeirado, e lembrando que é uma indústria de alimentos. Com a grande vistoria de uma grande empresa, isso vai dar problema. E para encerrar, senhor presidente, amanhã às 9 horas eu estarei lá no Frigo Estrela, já convoquei a TV Câmara, porque o Frigo Estrela vende para muitos países do mundo, gerando emprego em Tupã. E amanhã sairá o primeiro container para Filipinas, um novo país que vai receber a carne de Tupã, produzida em Tupã, e gerando emprego em Tupã e trazendo divisas para o nosso comércio. Então, amanhã sai de um contrato feito com as Filipinas, como já tem vários, com a China, com a África, amanhã mais um país passa a comer a proteína suína produzida e desossada por tupaenses. Isso é um orgulho para nós. Eu deixo aqui o meu agradecimento ao Vadão Gomes por, há 25 anos, gerar emprego em nossa cidade. Muito obrigado. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereadora Cláudia Aparecida da Silva. Com a palavra, a vereadora Claudinha. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, vereadora, membros da mesa, vereadores, aos convidados, ao povo de casa, e um beijo especial para meu filho, que está comigo toda segunda-feira com a mamãe, né, meu amor? Gente, como todos sabem, eu sempre falo na tribuna, e as pessoas me procuram por ser vereadora e também por trabalhar no posto de saúde. E semana passada eu fui procurada pelas minhas mães, por alguns pais, alegando em ficar na fila da farmácia da Formosa. Eles alegam que é muita gente, ali o espaço é pequeno, a demanda Formosa é UBS e não PSF, tá, gente? É muita gente. O que acontece? Ali a farmacinha, ela é pequenininha. Então, não tem um espaço coberto para ficar as pessoas igual tem na municipal. Então, a fila fica muito grande, mães com criança no colo, com bebê recém-nascido no colo, pessoas idosas na fila. Então, assim, eles falaram, Claudinha, por favor, ajude a gente, porque está difícil a gente ficar lá naquela fila tão grande, um sol quente, né? Imagina na chuva, no sol, no frio. Então, realmente, não é legal. Eu conversei com o Everton, já conversei com o doutor Miguel, maravilhoso, que eu sou a primeira a falar que o doutor Miguel é maravilhoso, porque ele me atende em tudo que eu preciso, graças a Deus. Ele falou, Claudinha, pode ficar tranquila que já estamos providenciando outra farmacêutica para trabalhar lá. Então, assim, a farmacêutica ela fica sozinha e tem ajudante lá que trabalha com ela. Então, é muito pouco uma pessoa. A farmacêutica tem que largar o que está fazendo para ela ajudar. Então, não é legal, né? Mas, graças a Deus, já está conversado, já vai ter uma outra pessoa para ajudar. E, de preferência, prefeito, na farmácia aqui também, tá bom? Na municipal. Precisa. Ali também precisa. A demanda também ali é grande. Tem espaço? Tem cadeiras para sentar? Tem, mas às vezes falta pessoas, fica doente, uma com Covid, outra com dengue, outra com diarreia, né, que está dando muita virose ultimamente, e as pessoas não é obrigada a ficar lá esperando o tempo todo, porque tem mais o que fazer em casa. Então, vamos colocar uma também a mais lá na farmácia aqui da Tapuias, que acho que não é mais Tapuias, professora Cris, como chama ali? Municipal, né, Cris? Isso, a municipal, né? É, a municipal e da Formosa, gente. Ali precisa de pessoas para trabalhar mais pessoas ali, tá bom? Precisa muito para a população não ficar mais na fila, no sol, na chuva, no relento, tá bom? Devolvo a palavra. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Charles dos Passos Sanches. Com a palavra, vereador Charles. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, como eu já fiz as saudações de praxe, eu vou direto ao assunto. Senhor presidente, na última fala, eu até levantei uma questão que preocupa bastante o segmento cultural aqui na cidade de Tupã, que é a demora
na realização dos editais de financiamento à cultura. A gente teve aí no último ano, em 2023, apenas um edital advindo do Fundo Municipal de Cultura, que é uma lei de fomento à cultura, prevista, inclusive, na lei do Plano Municipal de Cultura. É uma conquista, senhor presidente, que os artistas de Tupã lutaram mais de 12 anos para conquistarem, que é a abertura da conta do Fundo de Cultura. Foi aberta em 2019, sendo que a sua criação foi em 2011. E em 2022, assim como 2023, somente um edital da Lei de Fomento à Cultura Municipal foi publicado aqui em Tupã. Nós temos hoje um recurso na ordem de R$ 1.200.000 depositados no Fundo Municipal de Cultura. Recurso esse, como eu disse, que só pode ser investido na realização de ações, projetos, programas culturais. A gente não consegue reverter esse dinheiro para a saúde, para obras, para planejamento, para nenhum tipo de recurso, para educação, aliás, de nenhum tipo de investimento. A lei determina que esses recursos sejam direcionados à produção cultural, ao financiamento à cultura. E, infelizmente, nós só tivemos a abertura de um. Tivemos também a conquista de recursos na ordem de mais de R$500 milhão da Lei Paulo Gustavo, que demoraram quase 6 meses para serem pagos. E nós estamos aí com um recurso de R$ 473 mil que já estão depositados desde o mês de fevereiro e até o presente momento não há publicação dos editais da Lei Aldir Blanc II. A gente corre o risco de perder. Uma vez depositado o dinheiro, o ente público tem 180 dias para executar os recursos. Mais uma vez, lembrando que é um dinheiro destinado a ações culturais. Não tem como reverter para outro investimento, somente ações culturais. Então, muito em breve, creio que em menos de 2 meses, nós possamos perder esses recursos que foram conquistados com a União. É a Lei Aldir Blanc II. Fica aqui o meu apontamento, o meu entristecimento de saber que nós temos tanto dinheiro destinado aos investimentos para a cultura, lembrando, mais uma vez, que cultura não é somente passatempo, não é somente um hobby, o artista também paga conta, gira a cadeia cultural, todos os que fazem parte da cadeia cultural, os técnicos em eletricidade, instrumentistas, técnicos de som, figurinistas, maquiadores, todos eles fazem parte da cadeia cultural e poderiam estar, neste momento, recebendo recursos para investimento na cultura. E isso reverte-se em desenvolvimento econômico, porque, como eu disse sempre, como eu digo sempre, o artista paga a conta. É aqui que ele vai pagar a sua conta de luz, de água, comprar alimentos, vestimenta, enfim. E o dinheiro, então, faz a roda da economia girar. E a gente não está vendo os editais. O plano de cultura diz, senhor presidente, que, no mínimo, tem que ser abertos 5 editais por ano. E isso falando em Fundo Municipal de Cultura. É o dinheiro destinado pela administração pública ao investimento cultural. Gostaria de pedir para o meu líder mais 5 minutos. É mais 5 minutos, por favor. É regimental, Vossa Excelência dispõe de mais 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, meu líder. E aí, a lei do Fundo Municipal, do Plano Municipal de Cultura reza que pelo menos 5 editais têm que ser abertos todo ano. E isso não vem sendo seguido. Ou seja, nós temos uma lei sendo infringida em nossa cidade. Porque a administração precisa abrir os editais para seguir a lei do Plano Municipal de Cultura. Mas parece, como eu disse para o Itamar, a cultura não tem muito investimento, não tem muito valor. E a gente está aqui para continuar cobrando. Dos motivos pelos quais os editais não são abertos, senhor presidente, é dizendo que precisa haver uma adequação à nova lei de licitações. Então, eu estou trazendo aqui uma luz para o jurídico da Prefeitura de Tupã, que no dia 27 de junho agora de 2024, foi sancionada uma lei
que estabelece o marco regulatório do fomento à cultura, a Lei 14.903, que diz, basicamente, não é necessário seguir a lei de licitações para o fomento cultural em nenhum município do Brasil. Ou seja, não é necessário fazer adequações à lei de licitação. Não é contrato de prestação de serviço. Isso daqui é um financiamento cultural. E vou além. Leis emergenciais como Paulo Gustavo e Aldir Blanc, mesmo durante o período eleitoral, pode ser executado. Então também não é desculpa, porque acabou o prazo, não dá, porque não tem eleição. A Subprocuradoria-Geral da República expediu um documento dizendo que Lei Aldir Blanc e Lei Paulo Gustavo não seguem as regras das demais. Ela é uma lei emergencial e mesmo durante o período eleitoral pode ser executada sem qualquer problema. Então, mais uma vez, eu venho a essa tribuna cobrar que o Executivo lance os editais de financiamento à cultura desses recursos que já se encontram destinados a isso, depositados em conta. Basta fazer o trabalho de casa, o dever de casa, e publicar os editais. Eu tenho conversado muito com os artistas de Tupã, senhor presidente, e estão bastante descontentes com o cenário cultural. O secretário de Cultura, Luiz Carlos Sanches, tem vertido muito suor para conseguir fazer o que está fazendo hoje frente à Secretaria Municipal de Cultura. Mas não está fácil. Venho cobrando o Executivo. Nesse e em outros pontos, é óbvio. Mas como eu fui eleito como um dos representantes da cultura, eu tenho que vir aqui fazer voz ao que eu sou cobrado lá, pelos artistas de Tupã, pela classe artística, pela classe cultural. São os pensadores da nossa cidade, são os formadores de opinião. Então eu preciso me posicionar também. Então, mais uma vez, cobro o Executivo para o lançamento do edital da Lei Aldir Blanc II, vamos perder os recursos de R$ 473 mil que já estão depositados em conta. Temos mais R$ 250 mil, Tutu. O vereador Tutu conquistou uma verba de 250 mil, junto ao deputado Fernando Cury, já está em conta e a coisa não sai. O negócio está parado, Tutu. E a gente corre o risco de perder esse recurso, porque é de 2018. Estamos demais, deveras atrasados. Mas a coisa não está caminhando. Então eu venho aqui cobrar, Excelência. Fica mais uma vez registrado nessa casa a minha insatisfação face à execução das leis de financiamento à cultura, porque o Brasil inteiro está correndo atrás e fazendo o dever de casa. Mas o poder municipal parece que dormiu e esqueceu do setor cultural. Era só, senhor presidente. Volta a palavra. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Marcos Rogério Gasparetto. Vereador Marcos Rogério Gasparetto, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Boa noite, presidente, membros da mesa, demais vereadores, vereadoras, todos aqui presentes, aos funcionários. Queria parabenizar o governo Caio pela reforma da Santa Casa de Tupã. Não é na Santa Casa, no pronto-socorro de Tupã. Parabéns. Quem foi lá prestigiar essa reforma, ficou muito bonito. Eu acho que o munícipe merece aquela reforma. Mas eu quero ressaltar essa Casa de Leis. Primeiramente, eu queria parabenizar que aquele primeiro tijolinho foram feito por aqui, por essa casa, em 2019 e 2020. Não estava aqui presente, mas parabenizo Pastor Eliezer, Ribeirão, Ninha, Alexandre, Charles e Eduardo Chigueiro, que saiu dessa casa R$500 mil para reformar o pronto-socorro da Santa Casa. Acho que nós, vereadores, temos que ter um pouco assim, né, mais valor. E sim, a iniciativa que o presidente Pastor fez, as verbas que sobrou, eles doaram para a Santa Casa. Então, parabéns aos vereadores
que estão aqui e os vereadores que passou nessa casa em 2019 e 20. Senhor, me dá uma parte, vereador? Por favor. Só assim, complementando as palavras de Vossa Excelência, eu que fiz parte do mandato passado, eu sou testemunho que o vereador Eliezer realmente foi o idealizador desse projeto, plantou essa semente, sempre cobrando esse recurso aí, e teve o apoio da Câmara de Tupã, que sempre tem votado pautas importantes para a Santa Casa, isso aí em todos os sentidos, só para complementar as suas palavras. Obrigado, líder. Bom, gente, também queria agradecer a aprovação de todos os vereadores do Finisa, aonde várias ruas estão sendo beneficiadas com o asfalto. Há 20 dias atrás fiz mais alguns pedidos e o prefeito atendeu, já começou até asfaltar as ruas. Agradeço o Caio, porque a gente vê a dificuldade dessas ruas, né? Muito buraco. Então eu agradeço aí que ele está conseguindo recapear aí a maioria das ruas da nossa cidade. Mas eu vou mostrar um vídeo que eu fiz essa semana. Por favor, eu queria pedir mais 5 minutos para o nosso líder. Senhor presidente, mais 5 minutos, por favor. Em regimental, Vossa Excelência dispõe de mais 5 minutos. Pode passar o vídeo. O presidente da Câmara, o vereador Marcos Gasparetto, esteve conferindo o trabalho de recapeamento realizado em 6 ruas do Jardim Casari, em atendimento à indicação 03 de 2024 de sua autoria, protocolada no dia 2 de janeiro deste ano, solicitando ao prefeito e ao secretário de Planejamento e Infraestrutura o recap destas ruas, entre a Avenida Aníbal da Volle e a Rua Manuel Marques de Oliveira. Foram recapeadas parte das ruas Bruno Zoner, João Grande, João Rangel, Policarpo Bugarelli, José Galineto e Ricocho Guxiquem. Agradecer ao prefeito Caio, quando a gente fez o pedido dessas travessas aqui no Jardim Casari, que estava esfarelando. Então, um pedido dos moradores, e graças a Deus foi atendido. Agora estamos aqui fiscalizando as obras, vendo como ficou. Então, obrigado, Caio, obrigado aos vereadores que também a gente aprovou o Finisa. A população sempre me cobrava que essas travessas aqui no Casari estavam muito mal. Então, eu agradeço ao prefeito, agradeço a todos os vereadores que votaram a favor do Finisa para a nossa cidade. Nós estamos na rua João Grande, uma das ruas que foi atendida com o asfalto, o recapeamento que foi solicitado pelo vereador Marcos Gasparetto, presidente da Câmara Municipal. O vereador solicitou 5 ruas para receber o asfaltamento, para atender a população, e principalmente quem faz uso das escolas, dos supermercados e da unidade de saúde, Aparência de Barros, que nós temos aqui nessa região, que atende a população. Então, hoje o vereador veio até esse local conversar com a população, com os moradores e saber como está sendo recebido esse serviço tão importante que é o recapeamento. Eu agradeço aí a disponibilidade aí do vereador, porque está muito complicado aqui para quem tem criança, para a gente que está aqui direto com o carro também, estava quase impossível ficar andando aqui. Então a gente agradeceu aí a disponibilidade dele estar atendendo o nosso pedido, e isso é importante aqui para toda a população, né? Não só aqui do pessoal do Casari, como de todo mundo que faz o uso aqui do nosso bairro. Eu que tenho uma filha de 6 anos, ela não conseguia atravessar a rua para ir no meu serviço, que eu trabalho aqui do lado, que é no ML. Ela não conseguia passear aqui de motoca, de bicicleta, ela não conseguia fazer nada. Mas, graças a Deus, agora vai mudar a situação nossa aqui. Vários idosos, crianças, que ia brincar em frente da sua casa não tinha condição, porque estava desfarelando mesmo, já estava em decomposição o asfalto. Então, eu acho que o asfalto foi uma boa escolha, eu acho que eu escolhi num lugar que precisava mesmo, importante para a cidade e para o município de Tupã. Esse morador, o Evander, a filha dele fez um vídeo há uns 6 meses e viabilizou bastante as redes sociais, que ela não conseguia andar de motoca naquele local. E depois mostra aí ela andando de bicicleta. Volta a palavra.
Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Não há mais inscritos, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrados o expediente. Iniciamos a ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos projetos constantes da pauta. Senhor presidente, na ordem do dia temos 4 projetos de autoria do vereador Charles dos Passos Sanches. O primeiro projeto é o projeto de lei 83/2024, concede à rodoviária velha o título de patrimônio cultural e material da Estância Turística de Tupã. Em primeira discussão, o projeto de lei número 83/2024, de autoria do vereador Charles dos Passos Sanches. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Projeto de lei 84/2024 concede à Atleca, Academia Tupanense de Letras, Ciências e Artes, o título de patrimônio cultural e material da Estância Turística de Tupã. Em primeira discussão, o projeto de lei número 84/2024, de autoria do vereador Charles dos Passos Sanches. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Projeto de lei 85/2024 concede ao Grupo Fênix de Teatro o título de patrimônio cultural e material da Estância Turística de Tupã. Em primeira discussão, o projeto de lei número 85/2024, de autoria do vereador Charles dos Passos Sanches. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Projeto de lei 86/2024 concede à Capela Nossa Senhora Auxiliadora de Universo o título de patrimônio cultural e material da Estância Turística de Tupã. Em primeira discussão, o projeto de lei número 86/2024, de autoria do vereador Charles dos Passos Sanches. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Não havendo mais expedientes a ser analisados na ordem do dia, declaro as mesmas encerradas e iniciamos a explicação pessoal. Solicito ao secretário que proceda o chamado do primeiro vereador inscrito. Não há inscrições em explicação pessoal, senhor presidente. Solicito ao secretário que... Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra em explicação pessoal e concluir as votações dos projetos que constavam na pauta, nos termos do artigo 157 do Regimento Interno, convocamos uma sessão extraordinária a ser realizada logo após o término desta, para apreciarmos em segunda discussão o projeto de lei número 83 a 86 de 2024. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo um quórum regimental sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão extraordinária. Peço que os vereadores e vereadoras coloquem presença no tablet. Convido o vereador Ninha Fresneda para fazer a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Senhor presidente, senhor secretário, secretária, senhores vereadores, senhoras vereadoras, nossos amigos que se encontram aqui em nossa casa, telespectadores da TV Câmara, TV do Povo, boa noite. De acordo com o regimento interno dessa Casa de Leis, farei uma citação bíblica no livro de Salmos 119, 1 e 2. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Palavra do Senhor. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos projetos constantes da pauta. Senhor presidente, são 4 projetos de autoria do vereador Charles dos Passos Sanches. Projeto de lei 83/2024 concede à rodoviária velha o título de patrimônio cultural e material da Estância Turística de Tupã.
Em segunda discussão, o projeto de lei número 83/2024, de autoria do vereador Charles dos Passos Sanches. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Projeto de Lei 84/2024 concede à Atleca, Academia Tupanense de Letras, Ciências e Artes, o título de Patrimônio Cultural e Material da Estância Turística de Tupã. Em segunda discussão, o projeto de lei número 84/2024, de autoria do vereador Charles dos Passos Sanches. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Projeto de Lei 85/2024 concede ao Grupo Fênix de Teatro o título de Patrimônio Cultural e Material da Estância Turística de Tupã. Em segunda discussão, o projeto de lei número 85/2024, de autoria do vereador Charles dos Passos Sanches. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Projeto de Lei 86/2024 concede à Capela Nossa Senhora Auxiliadora de Universo o título de Patrimônio Cultural e Material da Estância Turística de Tupã. Em segunda discussão, o projeto de lei número 86/2024, de autoria do vereador Charles dos Passos Sanches. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Concluídas as votações que constavam na pauta, renovamos o nosso agradecimento a Deus e por sua constante proteção, e aos senhores vereadores e funcionários e pela colaboração, e ao público por haver prestigiado os vossos trabalhos, bem como através da TV Câmara e a internet, e damos por encerrado a sessão extraordinária. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus abençoe e ilumine nossa cidade. Boa semana a todos.